Bom, pessoal, na nossa última aula, nós havíamos tratado sobre o seguinte assunto. Em geografia, a gente estava falando sobre o Mercosul. A gente falou disso na última aula, que foi quinta não, quarta-feira. A última aula de quarta-feira. No caso, era com a gente. O que é que nós estávamos vendo necessariamente nesse capítulo? Estávamos vendo a integração político-econômica na América Latina, as relações diplomáticas, as uniões e separações de países. Nós havíamos parado na página 247, onde a gente vai entrar falando do Mercosul. Então, abra seu livro, página 247, tá? Página 247. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Uma das primeiras tentativas latino-americanas de integração foi o Mercado Comum do Sul, Mercosul, criado em 1991, composto por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Esse bloco começou a ser projetado no momento em que o Brasil e a Argentina passaram a fortalecer suas bases industriais no período de término da Guerra Fria e de intensa influência estadunidense. Vamos contextualizar mundialmente, tá? Em 1991, nós temos ali a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Qual é a relação disso aí com 91, professor? Temos o fim da Guerra Fria. Guerra Fria que começou logo após, ao final da Segunda Guerra Mundial, com o embate entre Estados Unidos e União Soviética, que foi aquela guerra onde não houve confronto direto, não houve balas disparadas, vamos dizer assim. Era uma guerra política, uma guerra ideológica. E nós temos aqui a influência dos Estados Unidos nesse contexto mundial aqui, já que a União Soviética acabou. Em 1985, ao final da era das ditaduras apoiadas pelos Estados Unidos, os governos que cuidavam, naquele momento, da redemocratização do Brasil e da Argentina, José Sarney e Raul Alfonsín, respectivamente, assinaram, no estado do Paraná, a Declaração de Iguaçu, iniciando novas relações na política externa dos outrora inimigos. A finalidade desse acordo era dinamizar a economia do bloco a finalidade desse acordo era dinamizar a economia do bloco a partir de uma abertura econômica gradual e de atração de capital externo, para que este, rapidamente, conseguisse se adaptar a uma economia mundial mais competitiva em tempos de globalização. Convém salientar que o bloco visava apenas a integração econômica dos países, circulação de mercadorias, cujas orientações institucionais foram definidas pelo Protocolo de Ouro Preto, assinado na cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, em 97, por meio de órgãos decisórios, constituídos por representantes de cada país integrante. Em 91, o Tratado de Assunção, com o Tratado de Assunção, aliás, o bloco foi ampliado para a Bacia Platina, com a inclusão oficial do Paraguai e Uruguai. Assim, constituindo-se formal e juridicamente o Mercosul. Por esse tratado, ficaram estabelecidas as metas
para o processo de integração, criação de uma zona de livre comércio, por meio da eliminação de das barreiras para a circulação de mercadorias no interior do bloco e construção de uma união alfandegária, além do estabelecimento de uma tarifa externa comum, adotada pelos países membros. Então, a gente nota aqui o seguinte: como estamos falando, né? Como estamos falando de uma união, de uma integração entre países que formam um bloco econômico, nós notamos aqui, né, um certo estabelecimento de um processo de integração econômica, e a zona entre esses países foi uma zona de livre comércio. A zona econômica entre esses países tinha uma menor taxação de impostos do que as tarifas que eram incididas sobre os produtos de outros países que não pertenciam a esse bloco. Em abril de 98, o bloco firmou o acordo com o Pacto Andino, para criar, em 2000, a Área de Livre Comércio Sul-Americana, ALCSA, como forma de dinamizar as suas economias e fazer frente à criação da Área de Livre Comércio das Américas, a ALCA, além de estabelecer acordos de cooperação com a União Europeia. Porém, a crise argentina e a desvalorização do real provocaram uma drástica redução no volume comercial interno do bloco. Estimulou-se, então, uma maior aproximação entre a ALBA e a Unasul, a partir da inclusão da Venezuela, por aprovação dos parlamentos de todos os membros. A única exceção foi o Paraguai, suspenso do bloco depois da deposição do presidente Fernando Lugo, que passou a buscar novos parceiros internacionais, principalmente países de economia emergente. O órgão superior do Mercosul é o Conselho do Mercado Comum, CMC, constituído pelos ministros das Relações Exteriores e da Economia de cada um dos membros. Existe ainda o Parlamento do Mercosul, que é o Parlasul, integrado por parlamentares das 5 nações, em número proporcional à população de seus países, que estão encarregados de implementar a transformação dos acordos em leis nacionais. Que a gente necessariamente vai ver os membros que têm pedido de associação do Mercosul, os membros que são permanentes e os associados. Como o nosso texto sugere, Brasil, Venezuela, Paraguai, Uruguai e Argentina são membros, são países permanentes do Mercosul. Temos Bolívia, Suriname, Guiana Francesa, Colômbia, Equador, Peru e Chile como membros associados, até mesmo com um certo interesse econômico, é claro. Página 249, só para a gente ver aqui uma coisa interessante. Aquífero Guarani, une o Mercosul. Ele está escondido no subsolo de 8 estados brasileiros e se estende até a Argentina, o Uruguai e o Paraguai. O chamado Aquífero de Guarani, chamado de Aquífero Guarani, é um gigantesco reservatório com 45 mil quilômetros cúbicos de água potável. Essa quantidade daria para encher 7,5 milhões de vezes o estado do Maracanã até a borda e abastecer a população do planeta durante 10 anos, diz o geólogo Heraldo Campos, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, em São Leopoldo. Esse tesouro nacional armazena 5 vezes mais água que o segundo maior reservatório do mundo, a Grande Bacia Artesiana, na Austrália.
Nosso aquífero foi descoberto pela Petrobras durante a década de 50, quando a empresa fazia explorações em busca de petróleo. Mas foi só em 1955 que geólogos do Brasil, da Argentina, do Paraguai e do Uruguai chegaram a um acordo sobre suas verdadeiras dimensões. A princípio, ele foi batizado de Aquífero Gigante do Mercosul, mas o nome não pegou e acabou mudando para Guarani, em homenagem às populações indígenas que viviam antigamente na região. Primeira questão, na página 250. Diferencie a colonização de exploração da colonização de povoamento. Essa daqui é bem na cara mesmo. Observe o mapa abaixo e responda qual o nome do bloco econômico sul-americano que está sendo representado pelos respectivos países. Olha, essa segunda questão aqui é até engraçada, viu? A gente acabou de falar sobre ela. Necessariamente você vai me dizer a quem pertencem esses países aqui, né? No caso, a que bloco econômico eles pertencem. Bloco comercial. As principais características da América Latina, quais são? Lembrando as características, nosso idioma, a gente fala qual idioma? Nosso aspecto socioeconômico, a gente tem semelhanças entre si, e o processo de colonização, de exploração, são marcas históricas no nosso processo de formação, é isso que você vai dizer também. Terceira questão. Terceira não, me perdoe. Quarta questão. Descreva a importância da colonização de povoamento no processo de desenvolvimento da América anglo-saxônica. A colonização de povoamento, né, permitiu alguma coisa, né, um certo desenvolvimento. Que desenvolvimento foi esse? Você vai só me dizer isso, tá? E a razão de países como os Estados Unidos serem desenvolvidos, né? Onde é que está essa razão? Essa razão, aliás. Quinta questão. Cite o nome de 2 países subdesenvolvidos de economia extrativista da América. Posso até dar uma dica. Esses 2 países estão na América do Sul, tá bom? 2 países da quinta questão, item A. Item B. O país emergente da América do Norte. Só uma pergunta, pessoal. Coloquem aqui no chat quais são os países da América do Norte. Vamos lá, a gente vai avançar quando vocês puserem o nome aqui. Vou começar. Estados Unidos é um país da América do Norte e a gente tem mais quais? Certo, certo. Canadá, você acha que é um país desenvolvido ou é um país emergente? País emergente é um país em desenvolvimento. Canadá é um país desenvolvido ou em desenvolvimento? Peraí. Emergente, com E, tá? Eu quero saber se o Canadá está em desenvolvimento ou se ele já é um país desenvolvido. Eu quero uma resposta, não uma pergunta. Ele é desenvolvido, né? Os Estados Unidos é um país desenvolvido ou que está em desenvolvimento? Também, né? Sobra-nos o México. O México é desenvolvido ou está em desenvolvimento? Então sobrou o México. Olha, por eliminação, né, nós temos 3 aqui. E a questão diz que nós temos um país
emergente, né? Na América do Norte, se nós só temos 3 países aqui na América do Norte, Estados Unidos e Canadá são desenvolvidos, o México é o país que está em desenvolvimento. Então, você pode colocar, viu, na B da 5, México. Questão respondida. Letra C. 2 países subdesenvolvidos de economia agropecuária da América do Norte. Isso aqui, pessoal, vai estar, sabe aonde? O desenvolvimento desses países. Vai estar na página 246, da 243 a 246. Você acha essas respostas aqui. Agora vamos para as questões de encerramento, questões objetivas. Primeira questão. Na Idade Moderna, o processo de colonização europeia das regiões do continente americano não foi uniforme. Pode-se distingui-las em áreas de... Em áreas de quê, pessoal? Vamos lá. Colônia de povoamento ocupada por contingentes de escravos africanos e de colônias de exploração indígena, colônia de exploração baseada na escravidão e na grande propriedade agrícola e da colônia de povoamento. Produção e exportação de mercadorias manufaturadas e de importação de matérias-primas europeias. Domínios políticos com a submissão da população local e de domínio econômico, sendo garantida a liberdade indígena. Houve exploração econômica de recursos naturais e de catequese das populações nativas por missionários cristãos. Essa primeira questão aqui, Yasmin, da página 252, o que é que você acha? O que é que você vai marcar aqui? Lembrando que tem mais gente e os outros podem falar também, né? Não? Então vamos pular. Eu ia explicar, mas pula também. Segunda questão. A história dos países latino-americanos, apesar de distinta, tem muito em comum. Assinale a alternativa que confirma esse enunciado. Atraso na industrialização o atraso na industrialização, aliás, tornou essa região dependente dos fornecedores externos de bens de produção, o que conduziu a um crescente endividamento externo. Item B. A industrialização da América Latina se deu de forma homogênea. A gente já pode entender que está errado, né? Porque a gente sabe que a história dos países latino-americanos foi distinta, não foi homogênea. Vou dar essa colherinha de chá para vocês. Segunda questão, não marquem o item B, tá? Já está errado. Item C. Os imigrantes, as migrações, aliás, internas entre países da América Latina têm contribuído para uma história comum de desenvolvimento tecnológico. As guerras de independência da América Latina foram simultâneas contra as metrópoles. E, na metade do século XIX, todas as nações haviam se transformado em repúblicas livres da escravidão. Ah, meu Deus, esse item está até engraçado.
Letra C. Letra E. A economia dos países da América Latina está voltada para seu próprio mercado interno. Nem falar mais nada não, senão vocês já vão saber qual é o item correto. Terceira questão.
pessoal. Bom, a internet não está ajudando hoje, tá? É muito chato isso. Assim como é chato quando vocês não conseguem entrar nas salas. Eu vou tentar retomar de onde eu parei, tá bom? A gente já havia parado na segunda questão da página 252, tá bem? A gente vai para a terceira questão agora, certo? Se cair de novo, vocês pegam só até onde eu passar aqui, tá bom? Questão do IFCE agora. Na América Latina, predominam os idiomas espanhol e português, mas são faladas também outras línguas que não têm origem latina. Com base nessas informações, assinale a alternativa incorreta, tá certo? A alternativa errada. Vamos ver aqui a alternativa A. Na América Latina, existe uma infinidade de idiomas indígenas. Por exemplo, o Maia, o Guarani, o Quichua e o Aimara. Essa daqui a gente já sabe que está correta, né? Porque aqui a gente sabe que era um território predominantemente indígena, né? Para não dizer totalmente. Então, a gente sabe que aqui tem um número quase que infinito de idiomas indígenas. Item A está correto. Então, você não marca ele, tá? Porque você vai marcar o item que está errado. Item B. Inúmeras línguas de origem pré-colombiana são praticadas por pequenos grupos que vivem em vários países da América Latina, assim como inúmeras línguas de origem indígena são praticadas também por pequenos grupos. Então, podemos dizer que o item B está correto também. O item errado está entre os itens C e E, tá ok? Continuando. Analise a charge. O Paraguai faz parte do bloco econômico Mercado Comum do Sul. Entretanto, a charge brinca com uma situação de castigo com o país, ocorrida em 2012. A situação adveio porque os demais integrantes do do Mercado Comum Sul-Americano consideraram a destituição do presidente paraguaio uma ruptura da ordem democrática. O fato destacado promoveu uma alteração significativa do bloco em função da entrada da Venezuela, saída do Paraguai, enfraquecimento das relações comerciais ou do aumento da tensão e da possibilidade de conflitos armados entre os países. Vamos prestar atenção. Lá no nosso texto, antes dessas questões, a gente tem essa resposta sobre essa questão aqui. Mais precisamente, na página 248, tá? 247 e 248, a gente tem essa resposta aqui. Vai travar, filho? Trave, mas não caia não, pelo amor de Deus. Página 247 e 248 a gente tem a resposta, tá ok? Quinta questão. O mais importante setor industrial mexicano é o petroquímico. Essa daqui você vai ter que pesquisar um pouquinho, tá? Petroquímico, exploração carbonífera, o de alimentos, o extrativismo vegetal ou o mecânico. Só lembrando que os Estados Unidos têm uma certa sede nesse setor industrial mexicano, tá certo? Então você já sabe mais ou menos qual é, tá bem? Sexta questão. O país destaca-se por dois motivos. Um, positivamente, por estar entre os 5 países com a maior produção mundial de café. O outro, negativamente, pelo primeiro lugar na produção de cocaína.
o que sustenta o narcotráfico internacional e financia diferentes grupos guerrilheiros. É um país da América Latina, banhado ao mesmo tempo pelos oceanos Atlântico e Pacífico. Qual das alternativas abaixo indica o país que apresenta essas características? Te tiraram também, Isabelle? Não é que te tiraram, não, tá, querida? É o aplicativo, não é uma pessoa que está te tirando, tá? O aplicativo. É a segunda vez que acontece comigo hoje. É como se alguém tivesse te tirado ou tu tivesse desligado a chamada. Mas é o aplicativo, tá bom? Sim, sobre a sexta questão. Só um detalhe importante: se você não souber dessas características, maior produtor de café, né, um dos maiores produtores de café, aliás, um dos maiores produtores de cocaína, se você não souber qual é, no caso está em primeiro lugar, né, na produção de cocaína, se você não souber sobre essas características, você vai lá na característica de localização geográfica. Olha só, ele é um país banhado pelos oceanos Atlântico e Pacífico. Olha lá na América Latina, qual é o país, né, banhado pelo Atlântico e pelo Pacífico? Você vai ter algumas opções, né? Aí sim você vê essa questão do café e da produção de cocaína. E você chega na sua resposta, na melhor resposta, tá bom? Bom, eu vou até a página 254, tá ok? No caso, da 250 a 254, para que a gente fique com as 55, 56 e 57, só que nas próximas aulas, tá bom? Nessa daqui não. Até porque a gente não vai passar a próxima aula só corrigindo a atividade, né? Bom, vou ter que pedir novamente desculpas a vocês pelos contratempos da internet. Só para aproveitar esse último minuto aqui, a atividade você já sabe, 250 a 254. Só para fazer aqui a chamada, eu vou chamar quem eu sei que está aqui. Se eu não falar seu nome, você me avisa, tá? Ana Beatriz, Ângelo Rian, Antônio Cauã, Larissa Pereira, Yasmin, Isabelle Almeida, Lívia Maria, Maria Clara, Maria Isabelle, Caroline Ribeiro, Milena e Stephanie. Deixei de chamar você, deixei de chamar seu nome. Se vocês quiserem sair da chamada, já pode, tá? Bom, então vou ficando por aqui. E até, deixa eu ver, amanhã a gente não tem aula, né? Até quarta-feira. Tchau, pessoal.